Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. E eu gostaria de continuar com os irmãos o estudo que nós estamos fazendo a respeito dos atributos de Deus. Dessa vez nós vamos pensar um pouco a respeito da onisciência de Deus. Acompanhe comigo os slides. Ao falar da onisciência de Deus, nós vamos continuar usando o livro Os Atributos de Deus, do pastor Arthur Pink, um livro que eu tive o prazer e o privilégio de estudar também com a igreja em algum momento, mas que é muito próprio para os nossos tempos. O mundo sempre tem nos questionado a respeito do caráter de Deus, a respeito de quem o Senhor é e de como Ele faz as coisas, ou por que Ele faz as coisas do jeito que Ele faz. E é importante nós conhecermos Deus não baseado no conhecimento, no senso comum ou na visão de pessoas que não creem no Senhor, mas buscarmos conhecer a Deus baseado nas Escrituras. E esse é o desejo desse momento de estudo. Nós cremos que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, que todas as coisas que são possíveis de se conhecer, todas as coisas que são reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, todo o presente e todo o futuro. É sobre essa certeza e baseado nesse conhecimento que nós vamos desenvolver o nosso estudo nesse momento. Nós olhamos para esse atributo como um atributo perfeito, como perfeito é o nosso Deus. O seu conhecimento é perfeito, ele não erra, ele não muda. O Deus que nós cremos, o Deus que é revelado nas Escrituras, ele não passa por alto, não passa por cima de coisa nenhuma. O seu conhecimento é pleno a respeito de todas as coisas. Examinando as Escrituras, nós podemos perceber. Olhando para o Salmo 139, verso 3, nós lemos: conheces todos os meus caminhos. Irmãos, nós cremos que nada pode se esconder do Senhor. Os nossos primeiros pais, Caim, Sara, Acã, Davi, todos eles tentaram se esconder ou acharam que podiam fazer algo, guardar dentro do seu coração, da sua mente, ou fazer alguma atitude que não estivesse debaixo dos olhos atentos do Senhor, mas como Números capítulo 32, verso 23 nos mostra, Deus sabe de todo o pecado. Não há nada que refuja, não há nada que possa fugir do conhecimento dos olhos do nosso Deus. Salmo 103, verso 14, nós lemos: conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Meus irmãos, isso é de grande consolo para os crentes. Nós podemos entender que nos momentos de tribulação, de aflição, o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos, sonda o nosso coração. E porque Ele sonda o nosso coração, nós podemos confiar. Irmãos, que maravilha é saber que mesmo que os homens nos julguem, mesmo que as pessoas achem que nós estamos fazendo alguma coisa de errado, quando nós mantemos a nossa integridade diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele nos ensina nas suas escrituras, quando nós entendemos de coração e fazemos de coração, o Senhor sabe e conhece e sonda os nossos corações. Por isso que um pecador arrependido pode ser dúvida na frente de todos os homens, mas diante de Deus, ele é alguém que pode ser redimido, perdoado pelo Senhor. Que maravilha! Nossos pensamentos, as nossas intenções estão debaixo dos olhos do Senhor. Também as nossas alegrias, e é por isso que nós devemos glorificar e engrandecer o nome do Senhor, louvá-lo. Também as nossas aflições, o nosso sofrimento. Meu irmão, talvez eu nunca vá conseguir entender ou entrar em profundidade dentro do seu sofrimento. Por mais que nós possamos ter empatia, nós nunca podemos entender plenamente. Infelizmente, nem o nosso sofrimento nós conseguimos entender plenamente, mas nós cremos num Deus que pode, num Deus que sonda e conhece os nossos sentimentos, o nosso sofrimento, a nossa aflição ou a nossa alegria profundamente, perfeitamente, como nem eu e você sabemos. Que maravilha servir a esse Deus Todo-Poderoso. Nós lemos também no Salmo 147, verso 5, o seu entendimento não se pode medir. Irmãos, passado, presente e futuro estão diante de Deus plenamente. O conhecimento que ele tem do futuro é o mesmo conhecimento que ele tem do presente e o mesmo conhecimento que ele tem do passado. Nada foge ao seu entendimento. Nós
Somos seres limitados. Quando nós tomamos decisões, por mais que nós tentemos avaliar as coisas, nós não temos esse conhecimento pleno de Deus, de todas as pessoas, de todas as coisas, em todos os momentos, de todas as circunstâncias, como hoje, como agora. Nós não temos compreensão, nós somos limitados. E é por isso que nós devemos louvar, glorificar o nome desse Deus e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Existem questões que são extremamente relevantes para a nossa igreja. Trago alguns trechos agora do livro para que você possa conhecer o pensamento do professor e pastor Arthur Pink. A primeira frase fala assim: se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele e ele deixaria de pronto de ser supremo. Irmãos, percebem que esse Deus soberano tem conhecimento de todas as coisas. Por isso que ele é um Deus que governa. Por isso que todas as suas predições são cumpridas. Porque esse Deus conhece todas as coisas, em todos os tempos, em todo lugar. Cristo é a obra perfeita de Deus. Usando todo o pleno conhecimento que tinha, nós olhamos para Deus e vemos que a sua escolha foi mandar o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Não é uma atitude caridosa, é porque existia um único caminho, existia uma única forma, e essa forma era Jesus Cristo morrer por mim e por você. A obra de Cristo é plenamente e cabalmente cumprida porque Deus conhece e sabe de todas as coisas. Outra frase que o nosso irmão Arthur Pink nos deixa é: o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque Ele ordenou que elas existissem. Nós estudamos no último estudo a respeito dos atributos de Deus, a respeito dos decretos de Deus. E nós então chegamos a essa conclusão junto com o nosso professor de que Ele, o Senhor, é a causa de todas as coisas. Ele não reage às coisas por surpresa, antes ele pré-ordena, ele determina todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas. E isso nos dá, meus irmãos, uma grande responsabilidade de responder a essa grande doutrina que nós observamos na Bíblia, porque doutrina é isso, é olhar o que a Bíblia diz e entender como ela se aplica à nossa vida. Trago essa última frase de que o Senhor previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências, todavia fixou em mim o seu coração. Não existe uma outra resposta a um amor tão grande, a não ser assombro, a não ser santa reverência diante do amor de Deus, diante do governo de Deus, diante da sabedoria plena de Deus. Nos resta, meus irmãos, a adoração. E a adoração não através de meras palavras, não através de sentimento, mas de confiança. Porque nós adoramos ao Senhor quando nós colocamos diante da presença do Deus que sabe todas as coisas, os nossos problemas, as nossas adversidades. Quando nós não tentamos dizer a Deus como resolver as nossas questões, porque nós sabemos que o nosso conhecimento é limitado, mas o conhecimento de Deus é pleno, perfeito. E por isso que nós podemos colocar as nossas angústias, os nossos sofrimentos, a nossa limitação diante desse Deus que sabe de todas as coisas. Que o Senhor Deus nos abençoe.